cursistas! Bem-vindos à quarta videoaula da disciplina Ética e Cidadania. Estamos na etapa final dos nossos estudos e sinto-me feliz por fazer parte da formação profissional de vocês. Peço que vocês estejam com caneta e papel em mãos para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no fórum Tira Dúvidas da aula 4. E, para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e na execução das atividades da sala virtual. Além disso, é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Daremos início aos estudos de hoje com o estudo do tema Interculturalidade, Relações Interpessoais e a Conduta Ética Profissional, pois ser capaz de estabelecer um relacionamento ético, pessoal e profissional com outras culturas é importante para nosso crescimento pessoal e no sucesso profissional. Vimos nas últimas aulas que a diversidade é uma dimensão presente em nosso país, com a qual convivemos buscando nosso aprimoramento como indivíduo e como profissionais. As organizações que possuem filiais ou unidades industriais no exterior internacionalizam também as normas de segurança no trabalho. Evidentemente, quando se trata de implementar essas normas no Brasil, os obstáculos enfrentados são diferentes daqueles provenientes de diferentes culturas, a começar pelo idioma, como vimos em aulas anteriores. Montana e Charnov, 2010, alertam para o perigo de se tentar implantar normas em organizações instaladas em outros países da mesma maneira que se faz no Brasil. Os autores sugerem que a empresa também deve procurar opiniões e conselhos locais sobre a prática dos negócios. Insistir que todos os negócios devem ser feitos segundo o modelo do país sede leva ao fracasso inevitável. Um assunto que permeia as relações éticas é a moral de um povo. Portanto, vamos refletir sobre a moral brasileira. Você se lembra daquela série exibida pela TV Globo chamada Você Decide? Em cada episódio, temas polêmicos eram apresentados e provocavam sérias discussões entre os telespectadores. Em um dos episódios, intitulado Cobiça, a situação apresentada envolvia uma secretária que recebia uma oferta irrecusável para servir como laranja de uma empresa fictícia, de uma conta corrente fantasma. A pergunta do episódio era: você abriria mão de seus princípios em nome de uma vida melhor? Shore, 2003, demonstra os resultados obtidos pelo programa de TV. 24,3% indicaram que a secretária deveria denunciar o caso à polícia. 27,2% sugeriram que ela pedisse demissão, mas não revelasse nada a ninguém. A grande maioria, 48,5%, optaram pela conivência da secretária ao esquema que lhe foi proposto. Ao somarmos os dois primeiros resultados, teremos uma situação de quase empate entre o sim e o não. Você acredita que se essa situação estivesse acontecido em outro país, o resultado seria diferente? A autora do nosso livro didático, a Elaine Arantes, nos dá outro exemplo para reflexão. Relata que, em certa vez, morando fora do seu domicílio eleitoral, foi justificar o voto justamente com um casal suíço, que observou a necessidade deste procedimento e as sanções a que o eleitor brasileiro sofre no caso do não cumprimento das suas obrigações eleitorais. Eles contaram que as obrigações em seu país não seguiam o nosso mesmo procedimento. As pessoas simplesmente se dirigem aos locais de votação e fazem suas escolhas num equipamento preparado para isso, digitando seu número de identificação, isso sem monitoramento de ninguém.
A autora perguntou como, no país dela, se evita que uma pessoa vote pela outra. Surpresa com a dúvida, a mulher lhe respondeu com outra pergunta: e quem faria isso? Elaine diz que frequentemente se recorda dessa cena e questiona sobre a influência da cultura sobre a nossa maneira de pensar e de agir. E você, já pensou a respeito, meu caro cursista? No universo corporativo, a ética deve estar presente nas negociações, visto que chegar ao sim em uma negociação nem sempre é suficiente. É preciso também considerar a continuidade dos relacionamentos. É necessário compreender a natureza dos conflitos e se eles precisam ser sempre evitados. A negociação faz parte de nosso cotidiano. As trocas que fazemos com pessoas com quem convivemos e com o meio ambiente que nos cerca requer análises constantes. As necessidades e desejos das partes envolvidas são analisadas, as perdas e ganhos são consideradas e muitas vezes as emoções entram em jogo, conduzindo as negociações para o sucesso ou fracasso. Há situações em que os negociadores não aceitam uma determinada pessoa no processo por saberem de sua conduta antiética, buscando sempre o fechamento da negociação a qualquer preço, sem respeitar as outras partes. Outra situação frequente é a busca pelo fechamento da negociação rapidamente, para não dar à outra parte o tempo que precisa para refletir. Situações em que se está disposto a ganhar, não importando se a outra parte vai perder, reflete a falta de ética nas negociações. Quantas vezes precisamos ceder para que a negociação chegue a bom termo, sendo boa para ambas as partes? A continuidade do relacionamento entre aqueles que negociam facilita a aproximação e a condução de novas rodadas de discussões sobre os interesses muitas vezes divergentes. A estratégia de atuação durante a negociação, assim como a busca por informações sobre a outra parte, fazem parte do processo. Condutas antiéticas, no entanto, conduzem à desconfiança, prejudicam a negociação e a sua continuidade, assim como a implementação do que foi decidido. Mas existem outros conflitos nas organizações e a natureza dos conflitos devem ser estudadas pelos profissionais que atuam na gestão. Quando o sistema de valores de uma pessoa é confrontada com o de outra, ou então com os valores da organização, instala-se o conflito. Para alguns, vale tudo no amor, na guerra e nos negócios, enquanto para outros deve-se preservar a conduta ética em relação a todas as situações. Com relação aos trabalhadores de uma organização, Montana e Charnov, em 2010, ensinam que, quando seu consenso de ética é radicalmente diferente dos valores ancorados na cultura organizacional, experimentam conflitos internos que podem assumir dimensões de risco de vida. Quantas pessoas você conhece que têm úlcera, pressão alta, insônia, problemas conjugais, como extensão dos problemas encontrados no ambiente de trabalho? Inúmeras, não é mesmo? E o que dizer dos acidentes de trabalho ocorridos por desatenção devido à pressão cotidiana, ao cansaço por excessivas horas de trabalho e a conflitos pessoais no trabalho? Somos levados a acreditar que conflitos são destrutivos e devem ser evitados a todo custo, não é? De fato, situações conflitantes consomem a energia dos envolvidos, além do seu tempo e, muitas vezes, recursos financeiros. Por outro lado, conforme indicam Montana e Charnov, os conflitos podem estimular a inovação na solução de problemas e, consequentemente, pode ser benéfico para a organização. Vale ressaltar, contudo, que neste caso é importante a atuação de uma liderança firme que conduza o processo conflituoso para o caminho dos resultados positivos para todos, sobretudo sem ressentimentos das partes envolvidas.
A Yahoo, empresa da internet, pode ser considerada como um exemplo de uma organização que sofreu impactos negativos pelo excesso de harmonia e ausência de conflitos funcionais. Mas como é isso, professora? Vocês devem estar se perguntando. A Yahoo foi fundada em 1994 e tornou-se, em pouco tempo, uma das marcas mais conhecidas da internet. Em 99, acompanhamos a implosão das empresas .com e em 2001 vimos também que os espaços da internet para anunciantes já não eram mais negociados com a mesma facilidade que se viu no início das ações na internet. As ações da Yahoo haviam perdido 92% do valor que conseguiu atingir em seu momento de maior alta na Bolsa de Valores. Foi nesse momento que Terry Semel trouxe para a Yahoo suas habilidades de administrar conflitos. Semel, que havia trabalhado na Warner Bros., descobriu que a empresa estava isolada e desprovida de conflitos funcionais. Ela não conseguia responder à mudança. Chefes e subordinados estavam em tamanha harmonia que ninguém queria mudar nada. A fonte do problema foi descoberta. Por incrível que pareça, o problema era seu presidente, Tim Cook, que havia definido para a organização uma cultura de ausência de confrontos. Se, por um lado, esse cenário é benéfico para o ambiente de trabalho, por outro, mostrou-se ruim para os negócios. O presidente Cook foi substituído por outro executivo em sua gestão. Estimulou conflitos funcionais. Com isso, a Yahoo, estimulada à confrontação, teve que buscar a inovação. O resultado foi a reconquista de seu lugar de destaque entre as empresas .com. Então, devemos ter em mente que conflitos fazem parte do nosso cotidiano. O importante é saber conhecer caminhos eficazes para resolvê-los. Os conflitos, muitas vezes, são geradores de inovações, mas precisam ser monitorados para que sejam benéficos. Não podemos deixar de abordar em nossa aula a importância da ética no setor público e os princípios que regem a atuação do servidor público. A obrigatoriedade no cumprimento ético dos deveres se dá tanto na esfera da gestão privada como da pública, sendo esta feita por meio da atuação dos servidores públicos a quem a população confia a gestão da coisa pública. Por meio de políticas públicas ou no cotidiano de seu trabalho, cabe ao servidor dedicar-se com zelo e moralidade na busca pelo bem comum dos cidadãos. No nosso país, são muitos acontecimentos históricos que denigrem a imagem do serviço público em relação à ética. O impeachment e a renúncia do presidente Collor em 1992 foi um dos momentos mais marcantes. Para resgatar a imagem do Poder Executivo, o então presidente Itamar Franco, em 22 de junho de 94, aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Algumas das orientações desse código indicam que o trabalho do servidor público deve ser orientado pela dignidade, pelo decoro, zelo, eficácia e também a consciência dos princípios morais. De sua conduta deve fazer parte o elemento ético, a verdade, o sigilo, o zelo, a disciplina, a moralidade, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo que ele precisa para o cumprimento de seus deveres. Dando sequência, temos: não é suficiente apenas distinguir o bem e o mal para garantir a moralidade na administração pública. Além disso, deve-se ter a consciência de que a razão da atuação do servidor público é o bem comum. Dando sequência às orientações que constam no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, temos: a remuneração do servidor público é proveniente dos tributos pagos pelos cidadãos brasileiros.
A contrapartida que a sociedade brasileira exige do servidor volta-se para a moralidade administrativa, associado às normas jurídicas. Tudo aquilo que o servidor público fizer em âmbito privado tem influência em sua vida profissional. Desta forma, sua conduta fora do órgão público deve ser tão ética quanto durante o exercício de seu trabalho diário. A seguir, qualquer dano ao patrimônio público constitui uma ofensa a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Assim, cabe ao servidor zelar pelo patrimônio público e dele fazer bom uso. E para finalizar, deixar o cidadão esperando em longas filas, maus tratos ao cidadão e atraso na prestação de serviço também são considerados danos morais aos usuários dos serviços públicos. Agora, vamos conhecer alguns atos do poder público para orientar o servidor público no exercício ético de suas atividades. Há diversos códigos, diversos comitês e comissões de ética, cada uma em sua esfera de poder, ou em organizações, quer sejam universidades, institutos federais, câmaras de deputados, nos estados e nas prefeituras. Vamos ver agora alguns exemplos. O primeiro é o Código de Conduta da Alta Administração Federal, que foi proposto em 18 de setembro de 2000, conforme carta ao presidente da República, disponível no site do Governo Federal. A seguir, temos a Comissão de Ética Pública, que foi criada em 22 de setembro de 2003 pela Resolução número 8, pela Presidência da República, por meio de sua Casa Civil, com o objetivo de orientar as autoridades submetidas ao Código de Conduta da Alta Administração Federal na identificação de situações que possam suscitar conflitos de interesse. Todos esses exemplos estão disponíveis no site do Governo Federal e o link de acesso está disponível no nosso livro didático. Recomendo que vocês acessem esses links, que conheçam esses códigos. Como cidadão brasileiro, é sua responsabilidade conhecer as diretrizes dadas àqueles a quem você confiou, ainda que indiretamente, a responsabilidade de zelar pela administração pública. Você certamente já ouviu falar em responsabilidade social e sabe que esse conceito se relaciona com o respeito às pessoas e ao meio ambiente. Também fazem parte desse conceito a ética e a transparência, presentes no relacionamento entre as organizações e os públicos com os quais se relaciona. Cada vez mais, os profissionais tomadores de decisão nas organizações têm sido cobrados por seu comportamento ético e transparente, levando em consideração as pessoas e o meio ambiente em seus processos internos e externos. Para o Instituto Ethos, responsabilidade social é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. Em abril de 2010, no Golfo do México, uma plataforma da Bristol Petroleum afundou após uma explosão, matando 11 funcionários. Essa tragédia resultou em 650 milhões de litros de óleos vazando no litoral do Texas até a Flórida. Isso é mais de 15 vezes o que o navio Exxon Valdez derramou no Alasca em 1989 e que foi motivo de indignação de todo mundo. Além disso, a empresa petrolífera teve que desembolsar 37 bilhões de dólares para reparar os danos ao meio ambiente e indenizar as famílias prejudicadas com este acidente. As ações da empresa despencaram nas bolsas de valores de todo o mundo
e o prejuízo foi incomensurável. Diante de uma situação como essa, é difícil dizer que a gestão da organização não está relacionada com a transparência e a ética na tomada de decisões. O profissional de segurança do trabalho tem muitos motivos para refletir profundamente sobre o seu papel na gestão dos negócios das organizações, sejam eles de alto ou baixo risco para os públicos de interesse. Na aula dedicada ao tema da diversidade, aprendemos como as somas das diferenças pode adicionar valor às decisões dos gestores de uma organização. E no que diz respeito à segurança do trabalho, e considerando que as organizações estão contratando cada vez mais pessoas com deficiência, vamos compreender os cuidados necessários que a gestão deve ter com as pessoas com limitações visuais, auditivas e de locomoção. A legislação prevê o cumprimento de especificações que permitam às pessoas com deficiência. Cabe ao gestor colocar em prática as ações necessárias para garantir o bem-estar das pessoas que trabalham nas dependências de uma organização. Afinal, cabe a ele zelar pela relação ética e responsável entre a empresa e os stakeholders. São denominados stakeholders de uma organização os acionistas, os fornecedores, clientes, funcionários, meio ambiente, comunidade, sociedade, governo, além de outros que podem influenciar nos negócios, como a mídia, as ONGs, as instituições de ensino. Você pode se perguntar: o cumprimento da lei deve ser o único balizador para a tomada de decisões do gestor? A consciência ética de cada um de nós é que deve ser o fundamento de nossas decisões. E se a lei existe, é para garantir que haja uma padronização de movimentos pela harmonia no convívio. Mas um questionamento deve ser feito por nós. O que a responsabilidade tem a ver com a segurança do trabalho? Você já pensou a respeito? São conhecidas as medidas que as organizações devem adotar para preservar a integridade física das pessoas que trabalham em suas instalações físicas. Trata-se de uma relação ética e transparente garantida pela legislação. Vamos começar. Trata-se de uma relação ética e transparente garantida pela legislação que deve ser cumprida. Observe que cada vez mais os profissionais estão escolhendo as empresas onde trabalhar e os consumidores preferindo este ou aquele fornecedor diante da imagem socialmente responsável da marca. As organizações que não tomam essas medidas, mesmo que sejam apenas para cumprimento da lei e não pela consciência ética de seus gestores, têm sido cada vez mais descartadas na lista de empregadores e fornecedores, pelos talentos que atuam no mercado e pelos consumidores dos quais dependem os negócios. Considere, por exemplo, a medida necessária para que uma cadeira de rodas passe por uma porta em uma situação de fuga. Precisamos estar atentos para a tomada das decisões e ações, pois quando as mesmas são éticas e transparentes, os profissionais constroem uma imagem positiva das organizações, sejam elas públicas ou privadas. Não importa onde atue o técnico de segurança do trabalho, ele será sempre, antes de mais nada, um cidadão, cuja relação harmoniosa com a comunidade que o cerca, com a gestão pública, com a sociedade em geral é desejada por todos como parte da busca pela harmonia e equilíbrio social. Schur, em uma frase que nos faz acreditar na conduta ética das pessoas, individualmente ou no âmbito empresarial, diz que as pernas da esperteza encurtam cada vez mais. A repressão aos negócios ilícitos se intensifica e os clientes medem os riscos de fazer transações com comerciantes que se encontram na mira da justiça.
É possível acreditar nessa frase quando acreditamos que o homem busca harmonia no seu convívio. Se existem exceções e se elas merecem mais crédito na mídia do que aquelas ações positivas, então vamos analisá-las e tê-las como exemplos de caminhos que não devemos seguir. Nunca estamos sozinhos, estamos a sós com a nossa consciência. Quero acreditar que tudo sobre o que discutimos nessa aula e no nosso material de estudos fará diferença quando você, nosso cursista, precisar tomar uma decisão, seja no âmbito pessoal ou profissional. Observe que as organizações já estão utilizando como critério de contratação ações como a prática do voluntariado, além de avaliar as habilidades técnicas e conceituais. Isso se dá porque, quando uma pessoa se torna voluntário, é um profissional que sabe trabalhar em equipe, sabe ceder, aquele profissional sabe negociar. A busca pelo resultado positivo para a organização tem sido fundamentada em valores que, ao serem percebidas pela sociedade, se refletem positivamente na imagem da marca. A gestão ética e transparente faz parte do processo de relacionamento entre as organizações e os usuários de seus produtos e serviços. As empresas somente poderão ser vistas como éticas se as pessoas que nelas trabalham agirem eticamente. Isso vale tanto para a iniciativa privada como para a pública. Evidentemente, a percepção da sociedade sobre uma organização é positiva ou negativa de acordo com as decisões que seus gestores tomam no cotidiano. É assim que escolhemos os produtos, os serviços e os candidatos. Na área pública, também tem sido cobrada pela sociedade para ter uma conduta ética. E as denúncias, que só crescem nos noticiários, demonstram inconformismo dos brasileiros, que já não aceitam mais as práticas antiéticas, sobretudo com os tributos recolhidos pelo cidadão. As constantes CPIs, comissões parlamentares de inquérito, são um exemplo da ação dos representantes do povo nesse sentido. Quando refletimos sobre o exercício do cidadão, vale ressaltar que sua participação na gestão pública faz parte de seus deveres na busca pela harmonia do convívio em comunidade. Quando Matias Pereira aborda essa relação cidadão-gestão pública, coloca foco na qualidade da prestação de serviços, a qual Al Gore chamou de consumidores, conforme vimos em nossas aulas anteriores. A prestação de serviços envolve a participação do usuário e seu nível de qualidade depende também daquele que o utiliza. Quando refletimos sobre a luz no fim do túnel, é possível considerar nossas próprias decisões em nosso cotidiano. Nossas atitudes são fundamentais. E agora, vamos resumir a unidade 4 para fechar com chave de ouro? No início da aula, nós discutimos o quê? A influência da cultura sobre o modo de pensar e agir das pessoas. Apresentamos casos para reflexão sobre a opinião do brasileiro e de um casal suíço em relação a situações cujo comportamento ético foi colocado à prova. E fomos capazes de entender que normas que são implementadas com sucesso no país sede de uma organização podem não funcionar numa filial em outro país. Percebemos que a condução ética do processo de negociação passa pelo respeito a todas as partes envolvidas, considerando que é antiético buscar a vantagem a qualquer preço, prejudicando o outro. A manutenção do relacionamento também é fundamental nesse processo e que a resolução de conflitos é uma habilidade para negociadores eficientes e que os conflitos muitas vezes são geradores de inovações, mas precisam ser monitorados para que sejam benéficos. Nessa aula, vimos que o servidor público federal brasileiro deve respeitar um código de ética,
sob pena de descumprimento da norma jurídica. Outros movimentos também foram feitos pela administração pública no sentido de aprovar diretrizes para a atuação do servidor público com ética, moral, zelo, integridade, respeito, sigilo, disciplina, cortesia, entre outros cuidados necessários ao cuidado com aquilo que é público. Estudamos também na nossa aula o conceito de responsabilidade social, que é a relação ética e transparente entre as organizações e os seus públicos de interesse, ou stakeholders. E discutimos a importância da atuação responsável do profissional de segurança de trabalho e os resultados positivos da sua atuação ética e transparente. Ao final da aula, vimos que os profissionais cuja conduta antiética possa comprometer a imagem da marca já não estão mais sendo contratados ou mantidos nas organizações. Reforçamos também o conceito da construção da imagem positiva das organizações a partir da imagem dos profissionais que nela atuam. E assim, estamos concluindo nossos estudos da disciplina Ética e Cidadania. Eu espero que vocês tenham ampliado seus conhecimentos sobre ética e cidadania, para que possam aplicá-los nas oportunidades que surgirem e assim tornar um profissional diferenciado no mercado. Um forte abraço e obrigada!